Então tá. Então, pessoal, a partir de agora a aula está sendo gravada. Depois de todas essas discussões de trabalho, de metodologias que a gente estava tendo, nós vamos iniciar a proposta da aula de hoje. Conforme a Pro tinha encaminhado no e-mail para vocês no final de semana, a proposta da aula de hoje a gente vai estar conversando sobre a unidade 2.4, né? E com relação à unidade 3.1, a sugestão era o estudo dirigido, que aí vocês vão estar respondendo as questões e eu vou estar anotando aqui a participação. No final de semana, eu vou estar encaminhando para vocês as doenças, para que a gente possa estar desenvolvendo o nosso trabalho para compor a nota do segundo BI. Nesse período, até o final da semana, hoje é terça, né? Eu vou pedir para vocês irem se organizando no grupo de vocês do WhatsApp para definir os grupos. Vão ser 4 duplas e um trio, né? Irem definindo essas 4 duplas e esse trio para que vocês me encaminhem até a Letícia vai ficar responsável por isso, me encaminhar até sexta-feira ou sábado, mais tardar, o nome dessas duplas e desse trio, para poder fazer o e-mail para vocês dizendo qual é a doença de cada um, beleza? Pode ser? Beleza, prof. Então, como caiu a minha internet, daí como é que ficou o trabalho? Ficou assim. A gente vai escolher uma doença, tá? Uma doença que pode ser acometida por vírus, por bactéria. A gente vai estar escolhendo uma doença. Aí vocês vão estar recebendo o nome dessa doença e vão falar sobre ela. Questão de sintomas, tratamento, essas questões básicas da doença, vocês vão estar conversando sobre ela. E, além disso, vocês vão estar relacionando essa doença com o sistema imune e com o sistema hemato. Entendi. Obrigada. Tá, isso é a questão da pesquisa. E a questão da apresentação vai ser uma apresentação através de um vídeo. Aí vocês dupla ou vocês trio vão se organizar, se cada um vai fazer na sua casa, e depois um só recebe esses vídeos e edita e organiza para apresentação, mas vai ser em forma de um vídeo criativo, tá? Que pode ser um telejornal, pode ser uma entrevista, pode ser a forma que vocês quiserem pensar e desenvolver a criatividade da dupla ou do trio. Tudo bem? Tudo. Então tá. Então agora eu vou estar compartilhando com vocês a unidade 2.4. E vamos conversar sobre essa aula. E quem já tem os slides também pode ir acompanhando por aí, se for mais fácil e mais cômodo do que acompanhar por aqui. Hoje, de novo, vamos seguir a aula direto, sem fazer intervalo, tá? Aí a gente consegue dar uma sequência sem essa interrupção. Então, a gente vai estar conversando sobre os sistemas de defesa do corpo humano
que é a unidade 2.4, finalizando esse capítulo. E a gente já vai estar iniciando hoje o capítulo 3 na unidade 3.1. Então, pessoal, voltando aqui ao título, Sistema de Defesa. A gente, ao longo dessa nossa caminhada, nesse nosso semestre, a gente veio conversando bastante sobre a questão dos leucócitos, né? A gente esmiuçou bastante a questão dos leucócitos, e hoje vem esse termo aqui, resposta imune inata. O que é essa resposta imune inata? Alguém gostaria de compartilhar o que acha que deveria ser? É a resposta imunológica que já nasce com a gente, né? É isso mesmo. Significa, o inato significa natural, tá? Então, é a resposta que já nasce com a gente. Então, não é preciso contato prévio com algum micro-organismo que vai estar ocasionando alguma patologia, né? Então, não é necessário um contato prévio com esse patógeno para que o nosso corpo já inicie uma resposta, certo? No caso, então, nesse momento da resposta imune inata, não tem ainda memória celular das doenças, no caso? Ou já é uma memória inata, no caso? Exato. Esse sistema, essa resposta imune inata, alguns autores também chamam como não específica, né? E o que então isso significa, Iria? Significa, só um pouquinho que a Michelle quer entrar, significa que é a primeira linha de defesa do nosso organismo contra esses antígenos, né? Então, já é inato, já nasce com a gente, tá? Já está no nosso corpo, desde o nosso nascimento. Já temos essa resposta. Entendi. Uma coisa que eu queria saber, assim, por exemplo, ela nasce com a gente, beleza, a partir do nascimento, certo? Mas ela pode ser, por exemplo, ampliada antes da gente nascer, conforme a exposição da mãe? Por exemplo, a mãe pegou um vírus e daí a criança acaba nascendo com anticorpos para aquele vírus porque a mãe pegou enquanto estava grávida. Existem doenças que, quando a mãe pega, ela vai prejudicar, com certeza, esse bebê em desenvolvimento, se essa mãe estiver gestante, tá? Então, a gente tem, por exemplo, uma rubéola, a gente tem, por exemplo, uma sífilis. Então, se essa mãe... outro exemplo, a gente tem um citomegalovírus, né? Então, se essa mãe, ela adoecer com essas doenças que a Pro citou e algumas outras doenças, que esse bebê, ele vai ser prejudicado de alguma forma, tá? Porque atinge, porque ultrapassa a barreira placentária, tá? Aí sim, esse bebê, ele já vai ter tido contato com aquele micro-organismo, seja ele um vírus ou uma bactéria, né? Então, ele já vai ter tido contato ali. Porque a gente sabe o que pode estar ocasionando num feto em desenvolvimento uma mãe que adquire uma doença dessa. Por exemplo, eu conheço um menino, hoje ele tem 15 anos. Eu nem sei se eu já não falei desse menino para vocês, tá? Eu conheço um menino, o nome dele é Lucas. Algumas vezes, prof. Falei, né? Falou. É ele que mora fora do país. Mas não vamos comentar muita coisa além, porque a aula está sendo gravada. Mas assim,
esse menino, a mãe teve citomegalovírus. Então, ele nasceu cheio de problemas, né? Então, ele nasceu com problemas na coordenação motora, até hoje. Ele saiu da fralda com 5 anos. Ele foi caminhar sozinho, sem fisioterapia, sem estímulo, com 4 anos. Fala muito mal. O desenvolvimento do falar é ruim. Então, assim, essa criança, quando essa mãe estava em desenvolvimento do feto, estava gestante, essa criança teve um sofrimento muito grande dentro do útero por causa desse citomegalovírus. Então, acaba que o bebê, aquele feto em desenvolvimento, ele se prejudique totalmente. Então, tem doenças, pessoal, que são avassaladoras, tá? Agora, tem doenças que não tem caso na literatura de que ultrapassou essa barreira placentária, essa membrana placentária, e que tenha trazido algo prejudicial ao feto, né? Mas então, ele teve o contato já com aquele vírus ou com aquele micro-organismo? No caso, o que eu perguntei foi mais no sentido não de necessariamente o bebê ele desenvolver a doença ou ficar com sequelas da doença, mas só de ele já criar essa memória celular da doença, sabe? Para caso ele pegue futuramente. Então, por exemplo, vamos pôr a gripe. Vamos simplificar, né? A mãe pegou uma gripe. Daí a criança, a princípio, ela tá na barriga, nunca teve contato, mas daí depois que ela nasce, ela já tem a memória da gripe, de como combater aquilo, porque ela teve contato quando a mãe pegou, mas não que ela tenha sequelas, entende? Entendo, mas daí a gente precisa entender, e isso é um estudo mais aprofundado, que a gente até pode estar desenvolvendo, tá? Quais micro-organismos têm a capacidade de estar ultrapassando essa barreira placentária e entrar em contato com esse bebê em desenvolvimento, deixando ou não deixando sequela, tá? Então, por exemplo... É isso que eu ia perguntar, Pro, porque como tem essa proteção ali, porque tem muita coisa que não passa pro bebê, então eu acredito que uma gripe seria uma delas que não passaria, porque por causa dessa proteção, né? Então, não sei, era justamente isso que eu ia perguntar. Se teria como e quais são essas doenças que ultrapassariam então, isso? Isso poderia ser até uma pesquisa de vocês, né? Eu acho bem legal. No caso, eu usei a gripe, mas é como eu falei, né? Para simplificar, mas... Não, a gente entendeu, Índia. É algo mais... A gente entendeu a tua pergunta, mas isso que a Pro falou. Aí entra um estudo mais aprofundado. A gente precisa saber quais são os micro-organismos que têm essa capacidade de estar ultrapassando essa barreira da placenta, tá? Então, a gente vai ter uma lista de micro-organismos através do estudo, da pesquisa, que vai ultrapassar. E dentro desses micro-organismos, quais são aqueles que causam algum malefício na formação deste embrião e quais são aqueles que simplesmente o embrião ele só vai ter o contato, mas não vai ser prejudicado. E aí vai criar esta memória que você está falando. Entendeu? Então, de repente, isso aí a gente poderia estar trabalhando esse bimestre, como também já um trabalho como para compor a nota do BI. Eu acho que seria bem interessante. Sim, até porque quando a mulher está grávida, ela toma muitas vacinas. Então, talvez essas vacinas são dessas doenças que podem
passar para o bebê e que talvez tragam algum malefício. Um exemplo que não é um micro-organismo, né? Mas já é um exemplo para a gente ter uma noção, é de quando a mãe é viciada em drogas. Tem crianças que nascem viciadas. Então, com esse vício já, que é transmitido da mãe. Então, talvez essas vacinas sejam para evitar isso, que o bebê nasça ou tenha contato com esse certo tipo de doença, né? Eu acho que a gente poderia lançar esse trabalho como um trabalho para o segundo bi, tá? Ai, prof, é um assunto muito interessante também, que agora ela falou, e eu acho muito... Eu acho interessante, né? É legal, assim, no sentido de se estudar, mas não é nada legal, né? Essa questão da passagem do vício também. Sim, É algo muito interessante. De como que... O que acontece com o bebê ali, com o feto, no caso, né? Que ele adquire aquele vício e, sabe, como que isso funciona? E daí depois, como é que é feito o tratamento para... Depois do nascimento, né? Como é que você vai lidar com o bebê, sendo que ele é viciado, e daí não, pelo que eu sei, não é fácil assim tirar do nada, né? E deixar Mas sem. isso aí tem a ver com o assunto da aula? Não é. Não sei. Ela só comentou que é interessante, realmente é uma coisa bem interessante mesmo. É bem interessante. Mas isso aí vocês poderiam estar se aprofundando e lendo sobre o assunto, né? Mas bacana, eu acho que a gente pode estar desenvolvendo esse trabalho dos micro-organismos que são capazes de passar a placenta e tá prejudicando esse bebê de alguma forma. Eu acho que a gente pode estar trabalhando. Eu acho que a gente poderia estar desenvolvendo um trabalho individual e vocês poderiam estar me encaminhando por e-mail para eu estar avaliando. Mas eu vou fazer um e-mail para vocês passando essas orientações, tudo bem? Tudo. Eu até vou anotar aqui para não esquecer. Tá. Então, vamos lá. Eu vou passar aqui para esse... Um pouquinho. Para eu conseguir enxergar melhor. Então, nós estávamos falando que já nasce com a gente, né? Então, já é nato ali da pessoa. Então, essa resposta inata, ela está programada a responder rapidamente a todos os processos infecciosos. Então, aconteceu alguma situação de infecção, a resposta inata rapidamente já vai estar trabalhando para a nossa defesa, né? Então, ela influencia nessa resposta imune adquirida. Ela está intimamente relacionada a esta resposta imune adquirida. E o que ajuda? Ajuda porque reconhece o número limitado dos antígenos, reconhece as substâncias dos micro-organismos que estão estimulando a ativação, que vai estar associado a determinada doença, né? Determinada doença podendo ser desenvolvida por qualquer tipo de micro-organismo, né? E aí, quando isso acontece, quando um micro-organismo ele nos ataca, existe a questão dos receptores, né? Que vocês lembram Desculpa. Quando a gente estudou a membrana semipermeável, que tinha os receptores e que ajudava a certos invasores, ou não apenas invasores, mas como proteínas, ou, enfim, passar do lado externo da membrana para o lado interno da membrana?
É a dupla camada Lembro. lipídica, né, prof? Dupla Que camada quem lipídica. era lipossolúvel tinha maior facilidade, quem era hidrossolúvel tinha mais dificuldade para Isso. E entrar. aí vocês É isso, lembram né? que tinha os receptores Sim. Sim. que ajudavam nessa Aí passagem? são os processos de transporte, né? Que pode ser por difusão, por osmose, transporte ativo passivo. É isso daí, né? Difusão facilitada, Isso. né? Alguém está com o microfone ligado e uma musiquinha de fundo, né? Bom, então, os receptores, eles são denominados de receptores de conhecimento de padrão. Por quê? Porque, deixa eu voltar aqui e enxergar vocês. Por quê? Porque eles precisam se acoplar certinho, né? O receptor, ele vai achar certinho para poder fazer com que aconteça esse transporte. Vocês lembram disso, né? Então, sim, prof. pessoal, continuando aqui. Então, para conseguir entrar no organismo, esse micro-organismo ele vai se deparar com uma barreira, né? Com uma proteção. Essa barreira, elas são classificadas de algumas formas, elas têm classificações. Então, a gente tem a classificação mecânica, barreira mecânica, a gente tem a classificação de barreira microbiológica e a gente tem a classificação de barreira química. Então, aí eu botei para vocês aqui alguns exemplos, né? Como exemplo da barreira mecânica, a gente cita o quê? A gente está citando o muco, por exemplo, presente na vagina, o muco da cavidade nasal, no trato respiratório. Então, esse muco, ele serve para a gente como uma barreira de proteção. Então, ele ajuda a proteger os locais contra infecções, inibindo os micro-organismos conseguirem ficar ativos e se reproduzir rapidamente e nos atacar mais ainda para que a doença se desenvolva rápido, tá? Normalmente, por exemplo, na questão da cavidade nasal, como que a gente consegue eliminar um micro-organismo? Através desse muco, através de um espirro, né? Isso, através de um espirro. A gente vai espirrar, esse muco vai sair e juntamente com esse muco vai sair o micro-organismo. Por que estão falando... Prof, Oi? por isso que o pessoal fala que por isso que não é recomendado, por exemplo, que as pessoas segurem espirro, né? Porque tem muita gente que segura o espirro ou que tampa o nariz e daí não espirra quando tá gripado ou que daí fica segurando tosse, essas coisas. Por isso que você tem que expor bem para fora mesmo para eliminar esse... E por isso que agora a gente vive uma situação do uso da máscara, né? Porque passou na televisão, fizeram um estudo que as gotículas do espirro podem alcançar 2 metros, né? E com a doença que nós estamos vivendo agora nessa pandemia, a gente não quer que o espirro do outro com possível Covid chegue em mim. Por isso, agora, o uso da máscara. Nos países oriental, quando as pessoas estão gripadas ou resfriadas, já há bastante tempo, eles já têm por hábito utilizar a máscara, né? Gripou, resfriou, eles já colocam a máscara para não estar contaminando o próximo. Pessoal, outras formas, então, da gente estar expulsando esses micro-organismos invasores do nosso corpo são por meio de outras ações que o nosso corpo responde. Por exemplo, com o vômito, com uma tosse, com uma diarreia, com a escamação da pele. Então, essas são respostas do nosso corpo para ajudar a eliminar esses micro-organismos,
tá? Então, o corpo... Opa, a Michele está tentando entrar. Então, o corpo, ele está sempre ajudando, respondendo. Então, eu trouxe... A Maria Eduarda pediu para avisar que ela não está conseguindo entrar. Por quê? Acho que não tá funcionando. Manda o link para ela. Manda o link da aula. A Emily já mandou no grupo. Ué, que estranho, ela estava antes? Só se tá aparecendo os slides para vocês. Tá. Para mim não tá. Só prof. Para mim também não tá aparecendo os slides, eu tô acompanhando lá pelo e-mail. Eu também. Prof, os pelos também servem como proteção. Por exemplo, no nariz, no geral, né? Sim. A cera do ouvido também, né, professora? Hã? A cera do ouvido. Tá, também. Então, é tudo como proteção, né? Pessoal, olhem ali, o slide 5 da pele. Olha ali, eu fiz um corte histológico. Só um pouquinho que o Leme está entrando. Eu fiz aqui um corte histológico, né? E a pele, vocês já sabem que também é considerado uma barreira. E aqui ela é uma barreira mecânica, né? E aí a gente tem ali a epiderme, que é a parte mais exposta, né? Olhem lá na gravura, tem a epiderme ali, os pelos, certo? Então, a epiderme, ela é constituída de células mortas, ricas em quê? Em queratina, né? E é fortemente aderida a outras camadas. Então, ali, logo de baixo, a gente tem uma camada córnea de queratina, certo? E aí começa a derme. Muito bem, então ela está aderida a essa derme. E aí, essa união toda impede a entrada de micro-organismos. Claro que eles vão entrar facilmente se a gente tiver uma ferida, né? Se a gente tiver, por exemplo, uma unha encravada que mexeu e deu ali uma infecção. Então, o micro-organismos ele vai conseguir entrar. Existem micro-organismos também que eles conseguem invadir mesmo com a pele saudável, sem nenhuma abertura, nenhuma lesão, nenhum corte, nenhum ferimento. Por exemplo, a leptospira, né? Que é do que a leptospira, pessoal? Do xixi. É do rato, enchente. Leptospirose, né? Torna tonto rir. Isso mesmo! Muito bom! Primeiro semestre foi pura leptospirose. Então, a leptospira, ela consegue invadir. Por isso que quando acontece enchente, existe um grande aumento de pessoas com leptospirose, porque ficou muito tempo em exposição dessa água suja, né? Então, ela consegue invadir. Mas a maioria dos micro-organismos não invade, porque a pele, ela é uma excelente proteção, tá? E o exemplo, então, de barreira microbiológica? A gente tem na flora intestinal uma microbiota, né? Normal de bactérias, é normal, que fica, então, localizada ali no nosso intestino. Essa microbiota também, alguns tipos específicos estão na boca, estão na pele também, e no caso específico das mulheres, estão na vagina, tá? E o que... Só um pouquinho que a Maria Eduarda está entrando. E essa microbiota, ela faz o quê? Ela reduz, ela diminui a probabilidade desses micro-organismos invasores se multiplicarem e, com essa multiplicação, causar uma doença, né? Então, assim,
Se a gente consegue manter esse micro-organismo, vamos falar de uma forma bem... Um pouquinho, gente. Vamos falar de uma forma, assim, bem básica. Se a gente consegue manter esse micro-organismo dormindo, inativo, ele não vai conseguir ter força o suficiente para estar desenvolvendo uma doença. Então, essas barreiras, elas vêm ao encontro do quê? Elas vêm ao encontro que a gente vai fazer a redução dessa probabilidade, tá? A Maria Eduarda realmente não está conseguindo entrar. A gente vai estar fazendo a redução dessa probabilidade desses micro-organismos estarem se multiplicando e ocasionando uma doença. Ó, slide 7. Sobre a barreira química. A barreira química, a gente tem enzimas que são encontradas aonde? Na lágrima, na saliva, na secreção nasal, né? E essas enzimas, elas vão estar destruindo a parede celular das bactérias que querem nos atacar, tá? E aí essas enzimas, elas vão estar desestabilizando as membranas dessa bactéria. E aí essa bactéria, ela não vai ter ação alguma, tá? Eu coloquei para vocês ali no slide, quem está acompanhando, eu falo assim, ó, o suco gástrico que está presente no estômago, ele possui um pH ácido. Isso todo mundo já sabe. Inclusive, quando a gente tem náusea ou mesmo aquele vômito só do suco gástrico, não sei se alguém de vocês aí já teve, que vem só aquela água meia esverdeada, a gente percebe na boca a questão do pH ácido, né? E isso impede a proliferação e a passagem de micro-organismos para outros lugares e outros locais. E quais são essas enzimas? E aí eu coloco ali, olha a fotinho delas, elas estão unidas, tá? Que é a fosfolipase e a lisozima, tá? Então, essas enzimas, elas são responsáveis por isso, elas estão ajudando a destruir a parede celular dessas bactérias. E nos protegendo. Então, desenvolvendo uma barreira química. Slide 8, pessoal. Só um pouquinho, a Maria Eduarda. Estou admitindo aqui a Michele e a Maria Eduarda. Então, deixa eu ver. A Maria Eduarda, acho que conseguiu entrar. Michele também. Então, assim, se a gente tiver um micro-organismo que consegue superar essas barreiras todas, tá? Ele conseguiu, e aí ele vai estar nos atacando, ele vai estar entrando no nosso corpo através de uma lesão, por exemplo, ele vai encontrar células do tecido que vai estar iniciando imediatamente uma resposta inata, vai estar iniciando uma defesa, tá? Então, se a gente tiver algum micro-organismo, algum antígeno que consegue ultrapassar essa barreira, o nosso corpo vai estar iniciando essa defesa. Então, essa resposta, esse início dessa defesa no nosso organismo, ele acontece após mais ou menos 3 horas dessa bactéria ter nos invadido, tá? Por quê? Porque daí vai acontecer o quê? A ativação dos macrófagos. A gente estudou os macrófagos quando falou dos leucócitos, né? Então, mais ou menos 3 horas depois dessa invasão, começa essa defesa porque houve a ativação desses macrófagos que vão estar nos protegendo. Então, quando não ocorre essa proteção, essa barragem, tá? Esse impedimento desses antígenos, eles vão se instalar no tecido
e, consequentemente, a gente vai perceber no nosso corpo uma infecção, certo? Então, isso acontece quando o antígeno consegue ultrapassar essas barreiras. Pessoal, slide 9, mas eu vou colocar aqui maior para eu ver o desenho e poder ir conversando com vocês sobre esse slide. Quando a Pro muda aqui, vocês me enxergam? Não. No enxergando Eu tô vendo a pequenininha ali professora. embaixo, prof. Eu vejo os slides grandes e a prof pequena ali embaixo. Eu só Tá. vejo a professora grande. Sem slide nenhum. Tá, então acompanhem no que a Pro mandou para vocês pelo e-mail, tá? Então, as principais células que vão estar ajudando e trabalhando nessa ação, tá? Quais são? São os neutrófilos, os macrófagos e as células naturais de Killer. Nós já vimos todas elas quando trabalhamos os leucócitos, né? Então, os neutrófilos e os macrófagos, eles possuem esses receptores para que vai estar reconhecendo esses antígenos e esses micro-organismos. Então, olhem ali no desenho, pessoal. A gente tem ali nos micro-organismos, nos linfócitos B ali, roxinho, tá? Olhem os receptores, como eles se aclopam bem certinho, tá? Então, esses receptores, eles vão estar reconhecendo seus antígenos para acoplar. É como uma peça de quebra-cabeça, tá? Olha ali o linfócito T, também como ele está buscando e reconhecendo o seu antígeno, certo? E as células de Killer também possuem esses receptores. Olha a célula de Killer ali, ela está em azul à esquerda, né? Mas elas reconhecem as células. Quais células que elas vão estar reconhecendo? Que elas são mais preparadas para as células tumorais, né? As células com alterações, câncer, né? Ou infecções virais. Então, essa foto mostra para vocês bem essa questão de reconhecer esses antígenos, tá? Ô, professora, esse reconhecimento deles é que nem das enzimas no sítio ativo? Eles se atraem. Ah, tá. Tá? Existe essa atração. Então, quando a gente está falando desses neutrófilos e desses macrófagos, quando eles estão encontrando esse antígeno ou esse micro-organismo ou esse agente invasor, né? Eles estão se ligando por meio desses receptores, eles vão se atrair. Então, eles vão se atrair, como a Pro falou, uma pecinha de quebra-cabeça. Tem que acoplar certinho, senão não se liga, tá? Então, ele vai estar englobando esses agentes por um processo de fagocitose. Fagocitose é quando você engloba. Imagina um grande abraço, né? Então, eu tenho essa almofada aqui, ó. Eu tô com essa almofada aqui, eu tô segurando. Então, eu vou estar englobando essa almofada toda. Um processo de fagocitose. Englobou, né? E aí, no qual eles são o quê? Degradados no interior dessa célula que foi essa célula que fagocitou, né? E aí eles vão ser destruídos, eles vão ser degradados pela ação de enzimas digestivas que estão dentro dessa célula. Então, vai acontecer ali o processo de digestão celular. Então, a gente vai ter ali essa ação que vai estar nos ajudando a questão de proteção, de questão de defesa do nosso organismo.
O nosso organismo, ele está sempre pronto para essa defesa. Slide 11. Tá? Então, o que acontece? Essas células de killer, elas possuem alguns grânulos que vão estar auxiliando na destruição dessas células-alvo. E, consequentemente, vai estar facilitando a entrada de proteínas. Muito bem. O que essa facilitação da entrada de proteínas vai estar nos ajudando positivamente? Porque elas vão estar induzindo a morte, certo? A apoptose, que a gente já conversou também esse semestre, que é a morte programada da célula, né? Então, assim vai acontecer. E aí, o que acontece? Elas eliminam essas células com... Bom, elas eliminam essas células com essas alterações ou com as infecções. Então, elas vão estar programando a morte dessa célula. Outra forma, gente, do nosso organismo estar ativando essas células de killer é por meio dos macrófagos, né? Que a gente estudou lá quando falamos nos leucócitos. Então, eles vão estar fagocitando, englobando essas células infectadas e vão estar auxiliando na remoção dessa infecção. Por conta disso, o nosso corpo responde, né? Sempre o nosso corpo, quando o nosso corpo começa a trabalhar, ele começa a responder. Então, na resposta, o que acontece? Os macrófagos e os neutrófilos, eles vão estar liberando citosinas e quimiocinas, que são agentes sinalizadores químicos, tá? E eles vão estar fazendo o quê? Esses agentes sinalizadores, eles vão estar recrutando mais células para ajudar no combate a essas substâncias estranhas que estão invadindo o nosso corpo. Então, é como a gente fala para os filhinhos, né? Os soldadinhos de defesa. Então, a gente vai estar recrutando esses soldadinhos. Então, na resposta do nosso corpo para ajudar nesse combate, os macrófagos e os neutrófilos, eles vão estar liberando esses sinalizadores químicos para recrutar essas células para ajudar. Agora, tem um porém. Vamos dizer que essas células não conseguem combater, tá? Não conseguem eliminar todas essas substâncias. Daí, o que acontece com a gente? Qual é a resposta do nosso corpo? Por exemplo, um processo inflamatório. Acontece uma inflamação. Então, quando a gente tem um processo de inflamação, significa que o nosso corpo não conseguiu responder, né? Não conseguiu nos defender sozinhos. E aí vai entrar a ajuda de uma medicação. Vai ajudar no combate dessa infecção, dessa inflamação. Então, vamos falar... Eu tenho uma pergunta. No caso, o processo de inflamação, ele não é ainda uma resposta do corpo, que daí ele tenta eliminar o micro-organismo, por exemplo, pela temperatura, que daí geralmente vem a febre junto, né? Que daí seria uma tentativa de eliminação ainda, não é? Sim, só que assim, ó, vamos dar um exemplo bem bobinho que não gera uma grande patologia, tá? Eu fui na podóloga, eu fui numa manicure para fazer o pé e eu disse para ela que eu estava com uma dorzinha, eu tinha uma unha encravada. Ela começou a fuçar, até que ela arrancou um pedaço do bife do meu pé, da minha pele. Beleza. Ai, eu senti aquela fisgadinha, aquela dorzinha, saiu um sanguinho. Fui para casa. De repente, esse dedão começa a latejar. De repente, esse dedão começa a criar pontos de pus.
que é um processo inflamatório. Isso aqui significa o quê? O meu corpo, por si só, ele está respondendo a uma pequena ação que aconteceu ali. E ele não conseguiu se recuperar sozinho. Eu estou falando de um exemplo que não gera uma doença, uma patologia grave. Mas a gente tem casos de inflamação, por exemplo, que gera patologias graves. Uma amidalite, uma laringite, na questão estomacal, né? Uma gastrite, uma artrite. Então, todos eles já entram no caso de uma inflamação aguda que está acometendo, que está gerando uma patologia. E aí a gente significa o quê? Significa que o nosso corpo não conseguiu responder sozinho, não conseguiu nos defender sozinho, e aí vai entrar uma questão química laboratorial, né? Vai entrar isso daí. Por quê? Porque a inflamação aguda, ela é a segunda linha de defesa do nosso organismo. Ela é a segunda linha de resposta, Íria. E aí entra o que você estava falando, né? É a segunda linha de resposta inata. Então, ela ocorre quando? Ocorre quando um agente agressor conseguiu ultrapassar essas barreiras naturais e invadir os nossos tecidos, né? Invadindo os nossos tecidos, o nosso corpo começa a trabalhar uma defesa. Não conseguiu, após 3 a 4 dias de tentativa, só o nosso corpo não conseguiu, aí vai evoluir para uma inflamação crônica, né? E aí até a Pro coloca nesse exemplo artrite, gastrite, laringite, amidalite, entre outras. Tem apendicite, que daí gera necessidade cirúrgica, né? Com apendicectomia. Mas, prof, é que assim, na realidade, eu vejo as duas questões, né? Pode ser que seja necessária intervenção na inflamação e pode ser também que não seja, né? Porque várias vezes me dá essa inflamaçãozinha assim na unha, que às vezes você tira um bife ou tira a lasquinha, daí sara sozinho, né? Exato. Não medicamento, nem nada. Então, é isso que eu quis dizer, assim, que não necessariamente necessite da intervenção medicamentosa, né? Exato, não necessariamente. Porque se o nosso corpo conseguiu reagir, ele vai estar nos defendendo e o nosso corpo, no caso ali, tirou um bife, deu uma inflamaçãozinha, mas já está reconstituindo, está tudo bem. Não precisei usar nada, o nosso corpo respondeu bem, né? Ô, professora, mas tem alguns casos que necessitam, né, de algum auxílio de medicação, que nem lá, eu me machuquei lá com a moto, eu tô praticamente tô tranquilo, não tô usando medicamento nada, só babosa ali, né, pra queimadura, mas eu acho que daqui a pouco mais, se piorar, vai ter que fazer uma intervenção aí com medicamento, talvez. Nem sempre dá pra fazer sozinho. Mas né? o médico que te atendeu não mandou você tomar nada, passar nada? Nem fui, tá tranquilo? Você nem foi. Eu tô só no conhecimento empírico, por enquanto. Só na babosa. Só na babosa. Na babosa. É por isso que você teve... Mas, assim, ó, você teve queimadura... E se for segundo grau em diante, principalmente, tem que ir no médico, porque às vezes precisa fazer raspagem, sabe? Para não ficar um negócio muito, muito feio. Mas eu acho que numa situação que a gente tá, a gente tem que botar na balança se vale mais a pena ficar em casa ou se expor no hospital. Não, né? mas é que queimadura é um negócio que ele deixa a pele, por exemplo, ele acaba com a pele. Então é uma barreira que deixa que fica aberta, no caso. Então, queimadura é um negócio bem sério, assim, sabe? Principalmente se for pro hospital, então.
É interessante ver que Com a minha pequena queimadura. Ou assim, liga Eu o não ponto. iria pro hospital nem a pau, não hoje, não agora. Não, É, né? mas assim, Eu morro em casa, dá mas para eu ligar morro. no posto, dá para pedir orientação de um profissional para você ver o que vale a pena, entendeu? Porque se você não tem um conhecimento certo do que tem ali, de qual nível da queimadura, qual grau, é meio perigoso, sabe? Às vezes é só passar uma Os porrada. antigos curavam tudo com banha de porco e babosa, gente. Pelo amor de Deus. Com a fé em Deus. Por enquanto. Não, só tô Exatamente, com a fé em preocupada, Deus, eles sabe? curavam Porque Ei, é mas eu bem acho complicado, que o óleo assim. de Ô, girassol Lenis, depois é tira muito umas bom. fotos aí da tua queimadura e Aham. manda no privado para Íria, para ela dar uma analisada, porque bombeiro, ela fez Pra Ela ela avaliar e não fez ficar o mais bombeiro preocupada, tadinha. e ela meu Deus. sabe. Tá, vou mandar, pode deixar. Manda para ela e ela vai te orientar. Ô, professora, eu me queimei. Eu Hã? me queimei no forno. E É. aí eu comentei com ela. Nossa, ela me deu uma explicação que parecia que eu tinha me queimado no caldeirão de... Não, Bem exagerada. Eu, nossa, assim. não, exagerada não. É que a criatura, ela se queimou num negócio, deu perguntar quanto tempo faz que você se queimou, Letícia? Daí ela falou, não faz nem 5 minutos. Daí eu falei, pega, porque foi na mão, né? Daí eu falei, enfia isso daí embaixo da água e fica, sabe? Deixa embaixo da água corrente um tempo, amenizada, e depois você passa uma pomada se tiver. A criatura não me esqueceu de fazer o que eu falei, professora. Daí depois saiu toda a casquinha da queimadura, virou um negócio horrível. Eu falei para ela, se ela tivesse feito o que eu falei, não ia ter ficado um negócio feio. Ah, tá. Entendi. Pessoal, Tá, eu expliquei para ela o porquê mas o Lemes vai mandar para o Lemes vai mandar para a Íria para eles verem. Gente, só um pouquinho, eu vou abrir a porta do quarto, porque o meu companheiro quer sair agora, tá? Pronto, voltei. Bom, Lemes, tira umas fotos, manda para a Íria, conversa com ela e vocês vão se resolvendo se pode ficar só na babosa ou se tem que procurar ajuda de um profissional. Seguindo aqui para finalizar, sinais cardinais da inflamação, né? E aí entra o que a Íria estava falando um pouquinho antes. A questão do calor, do rubor, né? Que fica avermelhado, do edema, da dor e também da perda de função. Então, o que acontece? O local da inflamação, ele vai ficar mais vermelho, mais inchado, vai ficar mais quente, aquela pele febril, né? Por quê? Porque aumenta a quantidade de sangue circulando naquele local da inflamação. Devido ao quê? Ao aumento da permeabilidade dos vasos sanguíneos à vasodilatação. Então, normalmente o local da inflamação, ele está numa coloração além da nossa pele. Então, se você é bem branco, você percebe ele mais avermelhado, você vai perceber uma tonalidade diferente da sua pele, né? Então, a inflamação, ela é gerada como? Por reação tecidual frente aos agressores. Frente aos agressores, sem necessariamente ter envolvimento de um processo infeccioso, tá? Pode ser só que está inflamado, mas sem uma infecção. Já a infecção, ela ocorre quando esse processo de inflamação ele é causado por um micro-organismo. E nesse caso, então, que vai estar iniciando esse processo de inflamação, essas citocinas, elas vão estar sendo produzidas em excesso. E aí vai estar o que a Íria falou antes. Vai estar o quê? Ocasionando uma febre, uma possível dor de cabeça, um mal-estar,
tá? Pode acontecer uma falta de apetite, pode acontecer uma sonolência, que são sintomas observados quando a gente tem uma infecção. Então, tem essa diferença entre uma inflamação e uma infecção. A infecção, ela é um passo além da inflamação, né? Então, essa infecção, ela vai estar ocasionada através de um processo de inflamação que é causado por um agente externo, por um agente micro-organismo, né? De micro-organismo. E o último ali, pessoal, eu peço que... Bom, eu mandei ali, vocês já têm. Eu mandei, não precisam anotar nada. Mas eu peço que vocês façam no caderno uma pesquisa sobre o sistema complemento, tá? Façam no caderno, pesquisem, e a gente pode estar discutindo isso no início da aula que vem. Tudo bem? Tudo, prof. Sobre o que, prof? Tá no slide, Iria, lá no final. Sistema é que o meu parou de atualizar, desculpa, já achei, desculpe. Sistema Letícia é muito querida, como sempre. Meu, por quê? Pessoal, Eu só falei pra ela. É até levar na cara, daí já vai aprender a virar gente. Até parece. Gente, vamos na porrada aqui. Vocês duas estão separadas, né? Devem estar morrendo uma da outra, de saudade. Sim, a gente se ama. Tá A Letícia chegou pra mim e ela falou bem assim, professora, do nada. Ai, será que a gente ainda vai se ver esse ano? Gente, o apartamento de vocês está fechado? Tá tudo fechado lá. Tá, prof. Que droga, né? Pois Bom, é. Mas droga, tudo tem que bem. pagar o aluguel e não tá lá. Isso que é droga. É isso que é o pior, pagar água, luz, aluguel e não tá usando nada. Paciência, mas logo vão usar porque vai voltar a aula em breve, bem breve. Já estou com saudade de vocês. Gente, então vamos para a unidade 3.1, que a gente propôs um estudo dirigido. Eu encaminhei umas questões e eu gostaria que vocês fossem respondendo. Eu vou pegar uma caneta aqui para eu anotar quem está falando. A Pro gosta de anotar quem está falando. Então, vamos lá. A primeira questão é: explique diversidade ou especificidade da resposta imune adquirida. Quem gostaria de falar? Posso? Quem pediu? A Kemily, pode. Eu. Dentre as propriedades apresentadas pela resposta imune adquirida, pode-se destacar a diversidade ou a especificidade e a memória, sendo a especificidade a capacidade de esse tipo de resposta atingir um grande número de diferentes antígenos. Essa resposta é ativada de forma específica para cada um desses tipos de antígenos. Isso aí. Alguém colocou diferente? Eu coloquei a do livro, ela era mais sucinta. Pode falar. Especificidade, a capacidade desse tipo de resposta atingir um grande número de diferentes antígenos. Essa resposta é ativada de forma específica para cada um dos tipos de antígenos. Tá, eu também peguei do livro a mesma coisa. Ótimo. Ah, foi? Então, anula. Letícia tá viajando. Segunda, explique a memória da resposta imune adquirida. Quem fala? Posso falar essa, prof? Pode, Bianca. Hã? Não, a Letícia. Tá, a Letícia vai falar. A propriedade de memória é a capacidade de a resposta imune adquirida guardar a memória do antígeno para casos de novo contato futuro. Assim, a resposta acontecerá de forma mais rápida e mais intensa. Esse mecanismo de memória é realizado pelas células linfócitos T e B, chamadas de células de memória.
Gente, não sei se vocês lembram, mas nós já conversamos sobre isso esse semestre, né? Sim. Essa unidade, ele está dando um reforço, tá? Muito bem. Terceira, fale sobre a resposta imune humoral. Posso responder? O Lemes, pode responder. Eu vou responder a próxima, prof. E a Íria vai responder a 4. Então, vai, Lemes. Fale sobre a resposta imune humoral. É mediada por anticorpos e células no tipo linfócitos B. Onde o linfócito tem a função de produzir anticorpos contra os antígenos. Ocorre em ambiente extracelular, que seria o líquido, o intersticial e o sangue e a própria linfa. Isso aí. E a próxima é sobre a resposta celular, né? Ela é mediada pelos linfócitos T e a defesa contra os patógenos ocorre no ambiente intracelular. Muito bem. Muito bem. Só um pouquinho, gente. Tenho que admitir aqui um pessoal. Tá. É isso aí. Alguém fez diferente a 3 ou a 4? Estão corrigindo, né, pessoal? Não estão dormindo aí, né? Não, Prof, estamos prestando atenção. Tá, então tá. Então agora eu quero uma pessoa diferente para me falar como ocorre a resposta imune. É igual às 3, né? A 5. Pro, eu também me confundi, mas é diferente. É Tem diferente. separação. Ah, porque aqui eu falei em... Tá, porque aqui eu falei sobre a resposta. Tá, e aqui é as etapas, É como... né? É isso. Uhum. As etapas. Como ocorre a resposta imune humoral? Quem fez? A Bianca? Eu posso falar. Então fala. Primeiramente, ocorre a fase do reconhecimento em que o antígeno é capturado e apresentado aos linfócitos T CD4 pelas células apresentadoras de antígeno, mais especificamente pelos macrófagos. E as células dendríticas. Em segundo, ocorre a fase de proliferação clonal, formando-se linfócitos de memória. E juntamente ocorre a diferenciação dos linfócitos B em plasma, com consequência na produção de anticorpos. E, por fim, a fase efetora da resposta imune adquirida. Porém, ocorre a resposta celular, em que os antígenos que foram produzidos inativam os antígenos e os linfócitos CD8. Peraí que eu tenho que virar a fonte. Citotóxicos que foram ativados, eliminam as células afetadas e possuem alterações. As células de memória são armazenadas na medula óssea, no linfônodos e no baço. Caso haja um segundo contato com o mesmo antígeno, elas serão ativadas novamente. Isso. Pro. Oi, você fez diferente? Não, a 5 sim. A 5 tá igual. Mas essa última fase, a fase efetora, na verdade, é sobre a outra parte, né? É a 6. Isso, é a 6, aham. Então ela já respondeu assim que é 6. Tudo bem. Eu vou anotar o nome dela aqui também, porque é a 6. Eu vi que ela estava respondendo, mas não tem problema. Tá tudo bem. Vocês estão conseguindo acompanhar, pessoal? Sim. Sim. Professora, a fagocitose é o processo de apresentação do antígeno, é isso? Desculpa, fala de novo. A fagocitose é responsável pela apresentação dos antígenos? Responsável pelo quê? Pelo reconhecimento dos antígenos, é isso? Ele engloba
Ele engloba os antígenos, Tá bom. tá? Como se ele estivesse abraçando, Certo. tá? Muito bem. O que são anticorpos? Posso responder? Pode, Michele. Os anticorpos são glicoproteínas da classe hemoglobina, produzidos pelas células linfócito B e plasmócitos. Eles são circulantes no sangue e no plasma e têm a função de reconhecer e inativar patógenos que invadem o organismo. Isso aí. Bem bacana. Alguém completou ou tá todo mundo igual? O meu tá mais completo, tá maior, acho. Você quer falar, Emily? Posso falar. Os anticorpos são glicoproteínas da classe das imunoglobulinas, produzidas pelas células linfócitos B e os plasmócitos. São circulantes no sangue e no plasma e têm a função de reconhecer e inativar patógenos que invadem o organismo. São incrivelmente diversificados e específicos na capacidade de reconhecimento de formas estranhas e constituem os principais mediadores da resposta imune adquirida humoral contra os mais variados tipos de micro-organismos. Isso aí. Também tá muito bom. Gostei. Pessoal, 8. Como se forma o complexo... esse também a gente já estudou, né? Esse é bem tranquilinho. Como se forma o complexo antígeno do corpo? Pode falar, Eduarda. Tá, a interação dos anticorpos com antígenos forma o complexo antígeno-anticorpo, ou seja, essa interação impede a ação do antígeno no organismo. Isso só é possível de acontecer no ambiente extracelular. Isso aí. Alguém fez diferente? Tudo bem. 9. Como que é o anticorpo morfologicamente? Ô, prof, eu queria responder essa parte. Eu já falei primeiro. Letícia. Pode. Tá. Responde, então. Vai ficar rindo, eu vou falar. Tá, fica quieta. Os anticorpos morfologicamente são estruturas globulares em forma de Y, constituído por 4 cadeias polipeptídicas com 2 sítios de ligação para o antígeno. Essas cadeias são unidas por pontes de sulfeto. As 2 cadeias menores são denominadas cadeias leves e as 2 maiores cadeias pesadas. As cadeias leves possuem um domínio variável e um constante. Já as cadeias pesadas possuem um domínio variável e 3 ou 4 constantes, sendo que cada domínio forma uma alça de cadeia polipeptídica com 110 aminoácidos. É isso. É isso aí. Eu fez falo assim, Você fez assim? Os anticorpos ou imunoglobulinas LG apresentam 5 classes: LGA, LGM, LGG, LGE e LGD. Eu posso falar sobre o LGA, prof? Pode. Os anticorpos que daí já é a resposta da... LGA e LGM, que daí já é a resposta da 11, né? Tá. Gente, os anticorpos eu quero falar um negócio para vocês aqui, tá? Oi. Eu quero falar um negócio para vocês aqui. Não é L, é I. Ah, tá. Eu pensei que fosse L. Eu achava que era um L maiúsculo. Eu também. Minúsculo, na verdade. Pois é. Mas vamos lá. Segue a vida. IgA. Tá, beleza. É que assim, os anticorpos quer falar sobre IgA? Então, você já fala sobre o IgA e o IgM da número 11, pode ser? Sim, mas é isso que eu falei, prof. Só que eu tava falando L, mas eu tinha dito isso mesmo. Mas eu já ia falar dos dois. Faltou a número 10, que quais são as classes dos anticorpos? Mas eu acabei de falar.
Ah, tá. Do IgA, do IgM, do IgG, do IgE e do IgD. Isso. Tá, e acabei de falar. Agora você quer falar sobre o IgA e o IgM? Isso. Beleza, então vai, Iria. É a 11 essa. Isso. Os anticorpos da classe IgA neutralizam as toxinas e bloqueiam a ligação de antígenos nas superfícies de mucosas e encontram-se nas secreções, como colostro, leite materno, saliva, fluido brônquico e secreção vaginal. Tanto as funções de defesa contra patógenos invasores das mucosas conjuntivas, mucosa nasal, boca, trato respiratório, digestório e geniturinário. E os anticorpos da classe IgM são os maiores dos anticorpos. Restringem-se ao sangue e têm como função defender o sangue contra a invasão de patógenos. É o primeiro anticorpo produzido em resposta à entrada do antígeno e o seu aumento no sangue significa exposição recente, ou seja, a fase inicial da doença. É isso aí. Quem gostaria de falar sobre o IgG, IgE e IgD? Eu posso falar, Pro. Pode, então vai. É grande, já tô avisando. Os anticorpos da classe IgG apresentam estruturas pequenas e são os mais abundantes no sangue e na linfa. Sua principal função é defender o sangue e tecidos de patógenos. Possuem a capacidade de atravessar os capilares e são os únicos que conseguem atravessar a barreira placentária e conferir imunidade ao feto, que é muito interessante porque é do que a gente estava falando aquilo e, no começo da aula e pode entrar na nossa pesquisa. A classe de IgG é a segunda a ser produzida em resposta à entrada do antígeno. Seu aumento ocorre após o aumento do IgM no sangue e indica exposição tardia ao antígeno. Os anticorpos IgG são produzidos rapidamente em grande quantidade na resposta imune secundária ao antígeno pelos linfócitos B de memória. Conferem a imunidade permanente após o contato com o antígeno. Os anticorpos da classe IgE promovem a degranulação dos mastócitos e basófilos, gerando o processo de inflamação. Nos indivíduos sadios, seus níveis plasmáticos são baixos e só ficam aumentados quando há presença de quadro alérgico e infecções parasitárias. E, por fim, os anticorpos da classe IgD funcionam como receptores de antígenos nas superfícies dos linfócitos B. É isso aí. É grandinha, mas está completa. Alguém fez diferente? Tudo bem. E a última, pessoal, explique as fases da resposta imune humoral. Posso responder? Pode. A primeira acontece quando tem o primeiro contato com o antígeno e é mais fraca e formada principalmente por anticorpos da classe IgM. A fase secundária ocorre somente quando há um segundo contato com o mesmo antígeno e é mais rápida e mais intensa, além de composta principalmente por anticorpos da classe IgG, os quais são produzidos pelos linfócitos B de memória. É isso aí. Alguém fez diferente? Eu fiz igual a dela. Ótimo. Pessoal, eu vou parar de gravar a aula, mas eu quero conversar com vocês algumas coisinhas, tá bom?